Vamos então dar sequência, vamos começar a trabalhar com superfície, né? Se você clicar aqui em Surface, você vai ver as informações de superfície. O primeiro comando é o Bleed, para você então poder criar a área aí, né? Desenhar a área da sua superfície. Então nós vamos começar aqui com o Bleed e vamos verificar como que é essa criação da área da superfície. O que seria a superfície? Vou mostrar aqui também com o Paint, que ele me auxilia muito aí, né? Nesses projetos. Aqui eu tenho minha tela na cor branca. Vamos supor que eu queira criar uma superfície de cor amarela aqui, ó, dentro dessa minha tela. Seria, né, uma área dentro da minha tela. Então vamos lá. Dessa forma aqui fica mais fácil de exemplificar a superfície. A primeira coisa é você definir então a variável dela aqui acima. Eu vou chamar de sup, né, superfície, e vou colocar, né, o meu pygame.surface para poder estar definindo essa minha superfície. Aqui ele vai me pedir um parâmetro para passar. Percebam que quando eu coloco o primeiro parênteses, ele por padrão exige que eu inicie com 2. Por quê? Porque eu tenho que definir, na verdade, a largura e a altura. E a largura e a altura, né, dessa minha superfície, eu não posso simplesmente passar ela dentro dos parâmetros aqui somente da superfície. Se eu coloco dessa forma, e coloco aqui, por exemplo, que a largura vai ser de 200 por 200, dessa forma aqui, ó, 200,200. Ok. Ele vai gerar um erro para mim. Por que ele gera esse erro? Porque ele quer que isto aqui seja passado como uma lista. Então, eu preciso de colocar outros parênteses para ela para definir que este é um único parâmetro, que é o parâmetro de tamanho. Porque eu posso ter outros parâmetros. Quando eu coloquei a primeira aqui, eu vou ter que fazer novamente para vocês verem, né? Eu coloquei a primeira, ele me fala aqui os parâmetros que eu posso colocar. Então, o primeiro é tamanho, né, que seria largura e altura. Quando eu tenho mais de uma definição dentro de um mesmo parâmetro, ou seja, um subparâmetro, aqui no caso 2, eu tenho que colocar ele entre parênteses. Aqui eu posso definir o flags, né, o depth, que vai ser aí a profundidade. Então, são algumas opções extras. Então, eu tenho vários parâmetros para passar. O height e o width, eles correspondem a um único parâmetro. Então, eu tenho que abrir aqui parênteses especificamente para eles. Ó. Vou colocar, então, 200 por 200. Beleza. Superfície criada. Falta fazer o seguinte, falta chamar essa minha superfície na tela. Vou aqui então onde eu estou chamando dentro do while e vou colocar tela.bleed, que é o que eu utilizo para poder chamar minha superfície. Tela.bleed vai receber também dois parâmetros. O primeiro parâmetro é qual superfície eu quero chamar, então é a minha superfície sup, que é o nome da minha variável, vírgula, e qual a posição dessa superfície. A posição da superfície eu tenho que passar no eixo X e no eixo Y. Vamos voltar aqui que ele vai me facilitar. Vamos então definir o seguinte, essa é a minha superfície criada. Se eu coloco ela com a posição 0 e 0, ela começa exatamente aqui acima. O 0 ele é definido na primeira posição no eixo X. Então, é essa parte à esquerda dela. Isso aqui é o 0. Se eu coloco o 0, ele fica colado à esquerda da minha tela. Se eu coloco 10, ele vai vir a 10 pixels para cá e assim por diante. Quantos pixels eu colocar, ele vai dar o espaçamento aqui da esquerda da tela. No segundo parâmetro, que é o eixo Y, ele faz isso com a parte superior. Então, se eu coloco 10, ele fica 10 pixels aqui de cima. Se eu coloco 20, assim por diante. Se eu colocar 10 e 10, por exemplo, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó, né, que é quase encostado nela no canto esquerdo superior. Vamos colocar 10 e 10 para a gente poder visualizar. Então, eu vou voltar aqui no código e vou falar que as informações aqui onde eu vou estar inserindo a minha superfície vai ser de 10 no eixo X e 10 no eixo Y. Se eu fizer só isso aqui, ele dá erro. Por que ele dá erro? Porque superfície é um parâmetro, que é o objeto que eu quero colocar na minha tela. E esses dois são outro parâmetro. Então eu também vou colocar ele entre aspas, entre parênteses? Não, nesse caso aqui, né, ele vai mudar e a documentação muda um pouco. Isso não é muito bom para o programador, por isso que é importante você estar sempre atento aqui em cada um dos comandos. Se você clicar sobre o bleed, ele vai então te mostrar toda a documentação, né, desse comando. E aí você vai verificar que ao chamar, por exemplo, ele vai pedir para você passar a largura e a altura entre colchetes, tá joia? Depois eu vou mostrar para vocês o passo a passo aqui, né, e abrindo para a gente poder então visualizar melhor isso aí. Então aqui eu passo para ele entre colchetes. A primeira posição da minha lista é o X,
a segunda posição é o Y. Ah, se eu executar, eu já consigo visualizar? Não, eu não consigo visualizar, por quê? Porque até lá, não, até deu, ó, porque na verdade a gente tinha colocado branca. Ele colocou por padrão ela preta, então eu consegui visualizar porque o meu fundo é branco e o padrão, quando eu não defino cor, é preto. Ah, mas eu posso também mudar a cor dessa minha superfície. Na próxima aula nós vamos começar a tratar isso então.